Olá pessoal, bom dia. Espero que esteja tudo bem aí com a pandemia do coronavírus. Então aqui a gente vai começar com uma pequena introdução aos estudos das integrais. Tá? A gente precisa ver algumas coisas um pouco antes. Né? Na verdade, o nosso grande problema é encontrar uma função cuja derivada é uma função conhecida. Ou seja, eu te dou a derivada e você tem que me trazer a função que eu derivei anteriormente. Ou seja, que é chamada de antiderivada. Tá? A definição é uma função f definida, denominada antiderivada de f, sobre o intervalo AB, C, f' de x igual a f de x. Ou seja, eu pego uma função que ela é a antiderivada da f. Ou seja, se eu ela é na verdade, essa f grande seria a minha integral. Se eu derivo a minha integral, eu acho a minha função primitiva. Tá? Então, na engenharia, isso pode ser aplicado para medir taxas de variação, escoamento de tanque d'água. Eu posso saber a quantidade de água escoada num determinado período de tempo e várias outras funcionalidades. Né? Então, vamos dar um exemplo. Seja f' de x igual a x2, f grande. Ou seja, a minha função que eu tenho, ela é a derivada de uma função anterior. Eu preciso descobrir que função eu derivo para encontrar essa função aqui. Essa é bem fácil, né? Porque eu tenho 1/3 de x elevado a 3. Como é que eu derivo essa função? Né? Como é que eu derivo essa função? Ó, f' de x é igual a quê? Pelas regras derivadas, né? A constante sai 3 vezes x ao quadrado. Cortei x, 3 com 3, x2. Então, a minha f' de x é igual a x2, como a gente tinha visto lá em cima. Então, a dificuldade é encontrar a função que eu derivei para encontrar aquela função que eu te dei. Né? Então, se a função, ao invés de ser 1/3 de x ao cubo, fosse 1/3 de x ao cubo mais 100. Quando eu derivo isso, derivada da constante é zero, né? Ó, g' de x. Então, vai ficar 3 vezes 1/3 vezes x2, mais, qual é a derivada de 100? A derivada de 100 é zero, mais zero. Então, g' de x também é x2. E, de modo geral, como é que eu escrevo? Eu escrevo que é a minha função e soma uma constante. Por quê? Essa constante é justamente isso que você perde quando você faz o processo inverso. Né? Se f for uma antiderivada da função no intervalo AB, então a antiderivada mais geral de f no intervalo é f de x mais c. Ou seja, eu tenho que colocar essa constante arbitrária, porque se na minha função mãe tinha alguma constante, quando eu derivo, essa constante some. Ela zera. Então não tenho como, nesse momento, determinar qual era essa constante. Mais à frente a gente vai ver problemas em que, se nós tivermos outras informações, a gente consegue reverter e consegue achar o valor dessa constante. Tá? Então, primeiro exemplo. Se f de x for seno de x, quem que eu preciso derivar para dar seno de x? Vocês lembram? Tem que lembrar das derivadas. Né? Então, eu menos cosseno. Por quê? Porque cosseno de x' é menos seno de x. Então, para dar menos cosseno, para dar seno positivo aqui, o seno tem que ser negativo. Então, g de x ou f de x é menos cosseno x mais x. Se eu derivar menos cosseno x, vai dar menos seno, e dá mais seno, que é a função que determinou. F de x é 1 sobre x. A gente precisa lembrar, a gente nunca pode esquecer das regras e da tabela de derivadas, porque eu vou sempre precisar retornar.
Se a minha função é 1 sobre x, quem que eu derivo que dá 1 sobre x? É o logaritmo independente de x. Lembra? Logaritmo independente de x é 1 sobre o argumento. Logo, a antiderivada é logaritmo do módulo de x mais c. Por que log? Aqui a gente precisa tomar um certo cuidado, né? Porque as propriedades das funções valem para todos. Então, porque o logaritmo, não existe logaritmo de zero. Então, eu tenho que analisar a minha função de menos infinito até zero e de zero a mais infinito. Porque no zero ela não existe. Tá? Mas isso é um estudo mais para frente, em outro momento do curso. Botei aqui agora algumas tabelas básicas de integral, né? A integral de dx é x, é como se fosse x elevado a zero. Dx sobre x é ln. Você pode enxergar essa aqui também como a integral de 1 sobre x dx, tá? Que é ln de x mais c. A regra da potência, né? Na derivada a gente diminui 1 grau, na integral a gente tem que aumentar 1 grau. A elevado a x é a elevado a x ln de a. Então a gente tem que andar em paralelo com as regras de derivação. A gente não pode esquecer nunca. E elevado a x, a integral é e elevado a x, né? Porque se eu derivo e elevado a x, dá e elevado a x. Então se eu integro, o seno dá menos cosseno e o cosseno dá seno. A tabela é muito maior. Eu coloquei somente essas para vocês terem uma ideia, e conforme a matéria for se aprofundando, a gente vai dando outras formas. Tá? Agora a gente vai ver um pouco de integral definida. Eu tenho a integral definida e a integral indefinida. A diferença é que a integral definida sempre me traz um valor. E a integral indefinida, eu encontro uma função. Né? Então, pelo teorema fundamental do cálculo, a integral de a até b, ou seja, a e b são os intervalos de f de x dx, é fx de a a b, que é sempre o valor da função do b menos o valor da função em a. Né? Teorema fundamental do cálculo. F de x grande é a primitiva, ou seja, foi a função que eu derivei para encontrar essa função nova. E a e b são os intervalos de integração. Agora, uma coisa importante de entender esses intervalos é você ver geometricamente. O que acontece? Analisando geometricamente, eu tenho a minha função, está aqui. Minha função está aqui, f de x é a integral de a até b de f de x dx. O que geometricamente ela quer dizer? Ela calcula a área que está embaixo da curva nesse intervalo. Então, eu calculo essa área toda aqui. Tá? Eu calculo a área que está embaixo da curva. O intervalo é o pedaço da curva que eu quero calcular. Então, geometricamente, quando você calcula uma integral definida, o que você está calculando é a área embaixo de uma curva. A gente pode calcular volumes, pode calcular outras coisas, mas a noção básica é a área que está embaixo da curva. Tem algumas propriedades. A integral de a até a de f de x dx é zero, lógico, porque o intervalo é zero, né? Então, como eu tenho que diminuir o valor da função em a menos o valor da função em b, são os dois valores iguais, vai dar zero. A segunda propriedade, se eu tenho a integral de a até b de uma constante k, vezes uma função, assim como na derivada, eu posso tirar a constante, então é a constante vezes a integral da função. Integral de a até b de f de x, se eu inverter o intervalo de integração, ou seja, de a até b e de b até a, troca o sinal da função. Ou seja, o resultado que eu vou achar é negativo. Ou positivo, dependendo, né, do qual era o original. Outra coisa que eu posso fazer, se eu tenho uma função de a até b, então a integral de a até b dá essa área toda aqui. Mas eu posso dividir. Se eu pegar aqui um c, o que acontece? Eu integro de a até c e somo
de C até A. Eu posso particionar essa integração que não vai mudar o meu resultado final. A última propriedade, se eu tenho a integral da soma de duas funções, é a integral de uma mais a outra. Mais ou menos, né? Se f de x mais g de x é a mesma coisa que a integral de f mais g. E a integral de f menos g de x é igual à integral de f menos g de x. Ou seja, tudo que vale para a função, que vale para a derivada, vale para a integral. Tá? Então, vocês não podem tirar da mente a tabela de derivada. Vocês têm que saber derivar muito bem para poder integrar. Aqui, mais tarde, nós vamos ver algumas propriedades de integração, métodos de integração, que não é agora. A lista de exercício, eu vou preparar uma outra videoaula para que vocês vejam como é que se resolve os exercícios. Aqui foi só uma introdução teórica. Eu espero que vocês tenham aproveitado, que tenha sido educativa, né? E vocês consigam ter um entendimento um pouco melhor sobre as funções. Um grande abraço a todos e aguardem a solução dos exercícios que deve sair daqui mais